Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 50,9% dos brasileiros desaprovam a administração de Lula. Outros 45,9% afirmam aprovar o governo, enquanto 3,2% disseram não saber ou preferiram não opinar. Segundo o levantamento, 43% dos brasileiros consideram a gestão do petista ruim ou péssima. Entre os entrevistados com ensino superior, 60% desaprovam a administração e 36% aprovam. Coronel Tadeu, isso explica por que é importante para o governo manter uma base da população na ignorância? Exatamente, eu acabei de fazer uma conta aqui agora, 50,9% desaprovam, 45,9% aprovam. Se a gente considerar que 35% estão exatamente nesse nicho que você acabou de falar, ou seja, aquelas pessoas que são completamente alienadas de tudo, que são os analfabetos funcionais, a gente tem condições ainda de reverter em 10,9% de todo esse eleitorado, né, dar um pouquinho mais de informação para eles, para que eles possam reavaliar muito bem o que é que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a gente sabe que a administração, eu acho que foi até o Marcelo aqui que disse, né, que o PT não tem a menor capacidade de gerir nada, a prova está aí, a gente está vendo como é que o Brasil está andando. A gente tem essa esperança ainda, né? A gente não pode, e já dando os parabéns para você pelo editorial, né? Essa motivação que a gente tem que plantar nessas pessoas, porque a gente sabe que a gente pode reverter esse quadro. Podemos. A gente tem condição de, o ano que vem, dia 3 de outubro, gente, não sei se vocês sabem, muita gente não sabe nem que vai ter eleição o ano que vem, mas dia 3 de outubro nós temos uma eleição com 6 votos. Um deles é para presidente. Então veja lá o que é que você vai fazer. Se você desaprova, então é sinal de que esse sujeito não merece ser reeleito. E você que está aí aprovando, é bom você tomar conhecimento exatamente do que você está afiançando, porque as coisas não estão boas. E aí, leiam o editorial do Segré e você vai entender um pouco mais isso que eu estou falando. Obrigado. Luiz Arthur Nogueira, 50, alguma coisa, 51 praticamente não aprovam. Isso de por si já daria por sinal que não ganharia uma eleição. Sim. Só que não. Só que não. Segré, a maioria das pesquisas, se não todas, de fato mostram que a maior parte do Brasil reprova o governo Lula. Isso significa que a eleição está perdida para ele? Não. Primeiro porque as pessoas precisam ir às urnas. Vamos lembrar que entre votos nulos, brancos e abstenções dá quase 1/3 do eleitorado. Então, as pessoas precisam, de fato, ir às urnas. Ontem eu levantei aqui uma questão que é um calcanhar de Aquiles do governo Lula, que é o maior escândalo da história do INSS. Precisamos convencer os idosos acima de 70 anos, que não são obrigados a votar, a irem às urnas para mostrar indignação contra esse governo que foi conivente com o roubo de milhões de velhinhos. Temos a questão da inflação de alimentos, que pegou o governo Lula inteiro, batendo no bolso do mais pobre. A picanha prometida nunca chegou na mesa do brasileiro mais pobre. E mais recentemente, Segré, eu incluiria um novo ingrediente favorável à direita, que é o debate sobre segurança pública. A população está cansada da violência e ficou claro no episódio do Rio de Janeiro que a maioria apoiou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Portanto, os ingredientes estão dados para que Lula perca a eleição no ano que vem. Basta que a direita, de forma inteligente, se una em torno de um candidato com a bênção de Jair Bolsonaro e sem intrigas internas que normalmente minam a direita no Brasil. André Marcília. Pois é, eu acho que tem 2 dados que a gente pode analisar aí, né? Primeiro, a maior parte da reprovação via de quem tem ensino superior, né? Isso é relevante porque isso já desmonta o debate ou, enfim, a narrativa da esquerda de que eles combatem a pobreza. Não, eles vivem da pobreza, né? Então, não dá para eu combater a pobreza e perder os eleitores, né? Então, claro, é disso que se trata. Primeiro ponto. Segundo ponto, que vale lembrar que o governo petista, o Lula, ele estava teve 2 ou 3 altas antes, né, dessa queda. Isso é relevante por aquilo que a gente estava analisando a respeito, sobretudo, dessas incursões ou desse embate que o Lula tem feito com os Estados Unidos, com o Trump. Então, assim, era natural que num primeiro momento isso parecesse, opa, esse governo é muito macho, esse governo está ali confrontando-se com os Estados Unidos, olha que coragem. E depois eles começam a ver que isso é só papo furado e agora chega a conta. E eu acho que essa conta já é disso. Eles começam a olhar e falam, não está enfrentando ninguém e eu estou aqui com fome. E é o resultado dessa reprovação e vai ser cada vez maior daqui para frente se a gente não tiver censura. Oremos. Professor Suano. Olha, eu só posso votar com os relatores. É interessante que a máquina que está aí
é que vai ser o grande problema. Eu acredito que a gente pode reverter, mas nós temos que enfrentar a máquina. Só tem um ponto que foi tocado, foi tratado aqui. É maravilhoso quando você vê que aqueles ambientes que foram construídos para as pessoas aprenderem a pensar ou desenvolver o pensamento, estão aprendendo a pensar, estão desenvolvendo o pensamento, porque teve um trabalho que foi muito bem articulado de tornar os intelectuais verdadeiros imbecis funcionais. Parece que até ali estão acordando ou a máquina está começando a quebrar.